poderosas, sejam bem-vindas ao nosso terceiro dia do nosso desafio. O tema de hoje é continuidade ao tema de ontem. Hoje, então, nós vamos falar sobre a alegria de cuidar e o perigo das expectativas, parte 2. Então, nós vamos continuar olhando para a alegria de cuidar e para o perigo das expectativas. Vamos olhar alguns exemplos sobre o desejo que temos de sermos cuidadas em vez de cuidar. Enquanto a igreja, isso acontece muito dentro da igreja. Talvez você vai ao culto, mas o culto para você é chato. Por quê? O sermão faz você dormir. Você espera receber energia para a semana seguinte. Você espera a sua dose de espiritualidade diária, né? Ou melhor, semanal do domingo. Então, muitas das vezes nós criamos expectativas para o culto, achando que nós vamos lá e vamos receber a nossa espiritualidade semanal, o recarregar das nossas energias, e muitas das vezes você sai de lá desapontada. Por quê? Porque ninguém te cumprimentou após o culto, porque ninguém mencionou a cirurgia que a sua mãe fez, porque ninguém te perguntou como a sua mãe estava, porque ninguém te perguntou como você estava. E isso, muitas das vezes, trouxe esse sentimento de tristeza para dentro do seu coração. Você já se sentiu assim? Isso não acontece talvez apenas na igreja, talvez no seu local de trabalho, talvez as pessoas não te agradeceram por algo que você fez, por uma bondade que você fez, mas o mais comum de acontecer isso é dentro da igreja. E se você é uma dessas pessoas que quando acontecem isso, se você quando a pessoa não menciona o seu nome, quando as pessoas não perguntam você como você está depois do culto, quando a palavra talvez na sua vida não surja, você acha que não faz tanto efeito. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que você está ferida. Essa é a verdade. Você está ferida. E aí, o que acontece? Você perde os motivos de se sentir alegre. Por quê? Porque você só quer ser cuidada. Você não quer cuidar. Por que durante o culto, após o culto, você não vai perguntar às pessoas como elas estão? Estão sempre esperando. Esse é o problema da humanidade, das pessoas. Porque nós estamos sempre esperando o bem para nós, sempre. Sempre querendo o bem exclusivamente para nós. E nós esquecemos dos outros. E aí o que acontece? Quando nós achamos que nós não fomos totalmente homenageadas, né? Como nós falamos ontem, quando nós achamos que o lugar de honra não é nosso, o que acontece? Isso nos causa ferida. Mas a maioria das vezes nós precisamos compreender que nesse tipo de ferida, o problema não é as pessoas que estão ferindo, o problema somos nós que estamos querendo lugares de honra. Muitas das vezes Deus nos chamou para servir, mas nós esperamos que o pastor fique implorando, porque talvez você tenha uma voz boa, que o pastor fique implorando para que você participe do grupo de louvor. Talvez você é uma pessoa da oração que ora bem, e talvez você fique esperando e pedindo que o pastor ou as irmãs implore para que você participe da oração, do conjunto, do louvor. Não faça isso. Não espere esse tipo de coisa. Se Deus te deu um chamado, uma missão, você precisa estar atuando nesses lugares. O que você precisa fazer? Ora, eu estou aqui para isso. Eis-me aqui. Não espere as pessoas ficarem reconhecendo você. Saiba que Deus já reconhece quem você é. Então não espere muitas das vezes o reconhecimento das pessoas. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos esperando ser cuidadas e nós não estamos cuidando. Esse é um sinal, e parece, isso é duro de ouvir, gente, porque é uma verdade. Vamos ser sinceras, vamos ser honestas, que nós esperamos sim ser apenas cuidadas. Então nós precisamos entender que mesmo que nós nos esforcemos em nossos ministérios, essa atitude entra de maneira sorrateira e causa o caos. Porque as pessoas ficam o quê? Elas perdem a vontade de continuar. Elas desistem. Por quê? Porque nós somos pessoas que queremos o quê?
resultados. Mas quando os resultados que nós pensamos não vêm, e aí o que acontece? Nós desistimos. Nós esperamos ser homenageadas. Nós esperamos o lugar de honra. E quando o lugar a gente não tem, o que a gente faz? Não aceito, não volto mais àquele lugar. Não ajudo mais aquela pessoa. Não recebi nenhum mínimo obrigado. É assim que nós fazemos. Mas nós precisamos agora entender. E nós precisamos compreender que nós não podemos esperar que as pessoas nos agradeçam e que elas admitem para nós e nos dêem um assento de honra. Quando elas não nos dão essas coisas, aí nós vamos ficar irritadas. Por isso que a gente não pode esperar por essas coisas. Por isso que nós não podemos ter expectativas sobre essas coisas, para que nós não fiquemos irritadas, amarguradas e feridas. Lembre-se do que o que Jesus disse. Jesus disse que o quê? Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Nós devemos então compreender e fazer o mesmo. Não é incrível como podemos entrar em um ministério com a melhor das intenções e muitas das vezes acabar perdendo o foco? Não é incrível como nossa intenção pode às vezes ser as melhores, mas em algum momento nós podemos perder o foco daquilo que realmente deveria ser o nosso foco? Eu sei, e nós precisamos estar sempre examinando as nossas intenções. O porquê que nós estamos fazendo isso? Para que o nosso coração não seja corrompido. Porque uma coisa que o homem tem a facilidade é de se corromper. Então por isso que nós precisamos guardar o nosso coração e avaliar sempre as nossas atitudes, as nossas intenções, para que nós não venhamos ficar com as intenções erradas. E a autora vai dizer que alguns momentos atrás, o presidente do evento especial da igreja dela ligou e perguntou para ela se ela queria falar no jantar de Natal. Na última vez que ele pediu, no ano passado, eu respondi: prefiro ficar pelada e desfilar na rua, mergulhada em pinche e em penas, depois colocar em querosene e atear fogo. Por quê? Porque Jesus disse: nenhuma profeta é bem recebido na sua própria terra. E eu sei que Jesus estava certo ao dizer isso, mas eu preferi não aceitar. Essa proposta eu não queria de jeito nenhum. Uma coisa que eu preciso admitir é que eu queria ser aceita. Eu queria ser amada, honrada, e queria que o público cuidasse de mim. Eu queria que as pessoas me dissessem quão incrível eu sou. E acima de tudo, eu queria que as pessoas comprassem meu livro. Acredite que eu acabei de admitir isso. Você pode acreditar nisso? E aí, no último domingo, eu abri o boletim da igreja e vi uma lista de futuros eventos do Ministério Feminino. Lá estava o evento natalino, do dia 7 de dezembro. Com uma palestrante ainda não identificada, eu pensei: não, eles vão me convidar de novo. Então o Espírito Santo me respondeu: dessa vez você vai responder que sim. E eu apontei para ele a passagem de Lucas 4, mas ele rapidamente me respondeu, e eu vi que eu não conseguia impressionar a Deus. Agora você está entendendo, dona? Não é para você obter a honra, é para você me obedecer. Meu Deus, foi isso que o Senhor disse para ela: olha, é para você me obedecer, não para você obter a honra. O meu coração, ela diz, sabia que Deus estava me chamando para cuidar das mulheres da minha igreja. Mesmo que elas não cuidassem de mim, mesmo que elas não me amassem de volta, mesmo que elas não dissessem que eu estava fazendo um ótimo trabalho, e sim, mesmo que elas não comprassem os meus livros, Deus estava me chamando para cuidar delas e não para ser cuidada. Deus está insistindo muito nisso. Por quê? Porque eu sei que há mulheres que estão lendo esse livro e que precisam ouvir essas palavras. Ao longo das últimas semanas, muitas pessoas em situações diversas vieram até mim e disseram: eu ouvi falar, eu li o seu livro, nossa, isso é ótimo, mas qual é o valor real disso?
Eu escrevo para ganhar $1 por livro vendido? Que patético! Ou será que há algo mais importante do que um cheque? Há algo mais importante do que ser lida? Eu estou percebendo que se você terminar esse estudo pensando, eu li o livro, eu participei do desafio e eu falharei completamente com você, ela diz. Por quê? Porque o livro não se trata apenas de ler o livro. Eu vou ter falhado se você aprender isso. E eu vou ter falhado em ajudar você a se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Você realmente pegou esse estudo para saber o que a dona escreveu em seu escritório da sua casa? Você não pegou para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus? Não foi para isso que nós estamos aqui? Você não iniciou esse estudo para aprender mais sobre Deus e para ser atraída por Ele? Não foi esse o real motivo de nós estarmos aqui nessas 10 semanas? Ler o livro, estudar, participar do desafio não significa nada. Significa menos que nada, a não ser que esse desafio seja um condutor por meio do qual Deus possa falar com você. Você ouve todos os dias o estudo, você participa todos os dias dos estudos, você tira um tempo esperando que Deus do universo fale com você por meio desse estudo. O seu objetivo é ouvir a voz de Deus. Se Ele não puder falar por meu intermédio, se eu só estiver atrapalhando o chamado e chamando a atenção para mim, as minhas ideias e as minhas opiniões, qual sentido tem isso de eu apenas expressar as minhas ideias e as minhas opiniões? Isso não faz sentido. Por isso, eu convido você urgentemente a examinar a sua vida e o seu ministério. Você está operando como uma mulher poderosa nas mãos de Deus, que leva pessoas para Ele, ou está somente atraindo atenção para si própria? Mas forte agora, menina, se prepare. Seus esforços ministeriais levam pessoas a Deus ou só atraem as pessoas para você? Qual é o seu foco? Atrair as pessoas para Deus ou atrair as pessoas para você? Eu não queria que isso fosse lhe contado, mas se você está atraindo atenção para si própria, ou seja, querendo ser cuidada ao invés de cuidar, há problemas à frente, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não vai dividir a glória dele comigo e com você. Se isso significa encerrar o seu ministério, Ele o fará em um piscar de olhos. Vai por mim, eu sei disso. Vou lhe dar um pequeno autoteste, o qual você pode aplicar antes de começar algum projeto ministerial ou fazer qualquer doação. Pergunte-se: posso fazer isso sem esperar nada em troca? Se a resposta for não, não faça. Se você esperar um bilhete de agradecimento, um elogio, uma aprovação, uma placa dizendo parabéns, você está atraindo atenção para si. Você está querendo ser o quê? Cuidada, ao invés de cuidar. Então, se você adentrar em qualquer coisa fazendo para o Senhor, se você adentrar em ajudar as pessoas com esse pensamento, com a expectativa de ser cuidada ao invés de cuidar, tudo que você vai fazer vai trazer o quê? Dor. Vai trazer o quê? Falta de alegria. Pior ainda, podem trazer desonra para o Senhor no processo. Então, viu como é perigoso nós adentrarmos em algumas coisas sem estar com a motivação certa? Como é perigoso nós adentrarmos esperando as recompensas terrenas, esperando ser cuidadas. É por isso que tantas pessoas desistem, porque esperam ser cuidadas. E quando isso não acontece, elas perdem a alegria de servir ao Senhor. Elas perdem a alegria de fazer as coisas para o Senhor. E aí, o que acontece? Elas desistem. Teste isso na próxima vez que você se sentir irritada ou amargurada, ressentida, invejosa, frustrada ou desapontada, ou qualquer outra coisa
que seja ao contrário da alegria. Faça essas 5 perguntas e veja se a sua alegria retorna. Pergunta número 1 que você pode fazer: o que está me impedindo de experimentar o máximo de alegria possível nessa situação? Entender a razão pela falta de alegria é o primeiro passo para recuperá-la. Então, se você perdeu a alegria de servir ao Senhor, se você perdeu a alegria de estar na sua casa, faça essa pergunta: qual o motivo? O que está me impedindo de experimentar a alegria possível nessa situação? Pergunta número 2: quais expectativas tenho sobre a pessoa ou as circunstâncias que está me tirando a alegria? Essas expectativas são realistas? Pergunta número 3: meu desejo central é ministrar e cuidar ou ser ministrada ou cuidada? E lembre-se disso, não há nada de errado em querer ser ministrada e cuidada. Jesus e Paulo receberam isso, mas não é saudável que você espere por isso. Deus conhece as suas necessidades. O nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus provedor, e Ele pode prover pessoas para te ajudar, Ele pode prover pessoas para te auxiliar, Ele pode prover pessoas para trazer a você, para te ajudar na missão que você tem para executar. Mas não espere isso. O problema não é nós querermos sermos cuidados e ministrados. O problema é nós esperarmos isso. Saia daqui entendendo isso. Que o problema é nós esperarmos apenas por isso. E aí nós ficaremos feridas. Pergunta número 4. Estou disposta a ser usada por Deus nessa situação, independentemente de qual inconveniente e difícil seja? Pergunta número 5. Estou disposta a deixar Deus usar quaisquer ferramentas. Quaisquer ferramentas. Podem ser os filhos, maridos, amigos, igrejas, por exemplo. E quaisquer circunstâncias que Ele queira usar para me transformar em uma mulher poderosa nas mãos dEle. Não importa se o momento será insignificante, como uma fila no mercado, ou será devastador como a morte de um filho. Pergunte essas 5 questões. Todas as vezes que você se sentir que sua alegria está escapando, faça essa pergunta para você. Se você sentir que a sua alegria está indo embora, faça isso e veja a diferença que uma mudança de perspectiva pode fazer. Veja a diferença que quando você muda os seus pensamentos, as coisas começam a não fazer tanto sentido como fazia antes. Então nós precisamos fazer isso. Amém? Vamos às nossas perguntas do nosso desafio. Porque essas perguntas que foram agora foram apenas perguntas para você fazer quando faltar alegria, quando a alegria estiver acabando. Agora sim, é as perguntas do estudo de hoje. Vamos lá, pergunta número 1. Pense em uma situação que você começou com boas intenções, mas terminou se sentindo amargurada. Olhando para trás, qual era o seu real objetivo nessa situação? Pergunta número 2. Traga essa situação perante o Senhor. Confesse para Ele que você queria se sentir cuidada. E peça e receba o perdão de Deus. Amém? Pergunta número 3. O que você deveria estar ministrando? E de quem deveria estar cuidando? Dê nomes às pessoas. E agora a pergunta número 4. Qual foi a principal lição que você aprendeu no estudo de hoje? Um beijo, até amanhã no nosso 4º dia. Tchau, tchau!